Boa noite, meus irmãos. Que a paz e a luz do nosso Senhor Jesus Cristo possa envolver a cada um de nós neste momento. Vamos dar início a mais uma reunião de estudo e tratamento espiritual desta noite. E a nossa irmã Mirelle fará a leitura da página de preparação para a nossa prece. Boa noite, meus irmãos. A página de hoje é do livro Convites da Vida, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Convite à regeneração. Não amanhã ou mais tarde. Programas adiados, dificuldades aumentadas. Ação imediata, oportuna, produz resultados abençoados, surpreendentes. Como se faz indispensável pensar a fim de tomar decisões felizes. A ponderação em exagero resulta em prejuízo para a oportunidade melhor. Por isso mesmo, a obra em prol da regeneração da Terra deve ter início no próprio homem, imediatamente, partindo das pequenas e significantes falhas do caráter, da personalidade, fixar-se-ão diretrizes de robustes para as decisões e atitudes mais expressivas nos meandros do espírito atribulado. Não se faz preciso que de um só golpe se intente a regeneração, pois que tal labor seria muito difícil, não todavia impossível. Todos trazemos das vidas pretéritas condicionamentos que se traduzem por deficiências muito marcantes, quando não se fazem positivos fortes, refletindo os gravames a que nos ligamos por insensatez ou desequilíbrio. Tendências e desejos resultam do cultivo de tais ou quais aptidões morais, a que nos entregamos nas reencarnações anteriores. Reorganiza desse modo a paisagem espiritual, sob a ação evangélica, clarificando o báratro íntimo que te atormenta com a lâmpada do conhecimento espírita. Impostergável dever para a obra regenerativa, que poderá conduzir-te com segurança à rota da harmonia. Deve merecer carinho imediato. Não parece ilícito intentar, de um para o outro momento, a tarefa de transformação interior. Não é igualmente justificável adiar para depois o que podes produzir de imediato. Toda aquisição se converte em patrimônio inalienável, que não convém ser desprezado. Jesus, ensinando sabedoria e vivendo-a, conclamou a todos que lhe recebiam uma diretriz de segurança. Vá em paz e não tornes a pecar, para que te não aconteça algo pior. Os convites foram sempre incisivos e concisos, refletindo um tempo único para a ação regenerativa. Agora, hoje, portanto, fulgura a tua oportunidade abençoada de regeneração espiritual. Inicia, avança na direção sem fim da perfeição que pretendes atingir, tornando-te imitador de Deus como um filho bem amado. Após a leitura desta página, vamos agora, meus irmãos, unir os nossos pensamentos e os nossos corações e elevar até Deus, nosso Pai, e a Jesus, para dizermos assim: Pai de amor e bondade, Jesus, Mestre amado, nós, Senhor, estamos mais uma vez aqui, reunidos em Seu nome, Senhor, para darmos início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual à distância. Abençoe a cada um de nós, Senhor Jesus. Agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Agradecemos por tudo que tem nos dado, Senhor Jesus. E assim, Senhor, te rogamos pelos nossos irmãos enfermos que estão em hospitais, em seus lares, aonde estiver, Senhor.
que o teu amor possa alcançar esses irmãos e aliviar os seus sofrimentos, Senhor. Abençoe também, Senhor Jesus, os médicos, enfermeiros. Rogamos também, Senhor, por aqueles que neste momento estão aflitos, desconsolados, que estão, Senhor, rogando por Ti, clamando, Senhor, pelo alívio das suas dores e dos seus sofrimentos, das suas angústias, das suas agonias. Nós, Senhor, te rogamos que ampare esses irmãos, bem como também, Senhor Jesus, te rogamos por aqueles que estão desencarnando, que estão retornando à pátria espiritual, que eles possam ser amparados, Senhor. Rogamos, Senhor, pelos seus familiares. Rogamos, Senhor, por todos os irmãos da casa de Isaac Lima, pelos nossos amigos, parentes, por todos aqueles, Senhor, que neste momento necessitam da Tua ajuda, do Teu amparo. Rogamos, Senhor, por outros países que também estão enfrentando essa pandemia. Rogamos, Senhor, pelos nossos governantes. Rogamos, Senhor, que Tu possas abençoar o nosso planeta, a nossa cidade, o nosso Brasil. Ampara, Senhor, a cada um de nós. E assim, Senhor Jesus, em Seu nome, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar início a mais um estudo desta noite. Graças a Deus e graças a Ti, Senhor Jesus, que assim seja. Meus irmãos, o tema da noite de hoje é a nova era. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, itens de 9 a 11. E quem fará esse estudo é a nossa irmã Isilda Val. Muita paz a todos, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus envolva os nossos corações e nós possamos tirar o máximo de proveito do estudo da noite de hoje, refletindo sobre o tema A Nova Era, que tem como referência o capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, itens 9 a 11. É importante nós destacarmos nesse capítulo, intitulado como Não Vim Destruir a Lei, onde Allan Kardec nos apresenta um cronograma acerca do conhecimento religioso ao longo da nossa civilização, onde ele começa falando sobre as 3 revelações que são Moisés, Cristo e o Espiritismo. Moisés foi o responsável pela primeira revelação, trazendo-nos a ideia de um Deus único, trazendo-nos também a lei mosaica, onde nós vamos encontrar 2 partes distintas, que são as leis de Deus, reveladas no Monte Sinai, e que nós conhecemos como os 10 mandamentos, e a lei civil ou disciplinar, que foi decretada por Moisés e que estava assim de acordo com a evolução espiritual do povo daquela época. Eles eram assim criaturas ignorantes, com pouco desenvolvimento do senso moral e do sentimento de uma justiça reta. Por isso eles ainda necessitavam de leis que os impressionassem e que até de uma certa forma, os ameaçasse para poder freá-los nas suas atitudes. E aí depois vem o Cristo, trazendo-nos a segunda revelação, que é a revelação de um Deus de amor, vivenciando assim as suas leis de amor, onde nos mostra não apenas a necessidade de amar ao nosso próximo, mas
principalmente de amar os nossos inimigos, né? Porque os judeus na época, eles vivenciavam esse mandamento, né? Que faz parte dos 10 mandamentos, amar ao próximo, mas eles achavam que o próximo era apenas aqueles que comungavam dos mesmos ideais, né? Tanto que na passagem, né, do bom samaritano, nós vamos observar o doutor da lei questionando a Jesus quem seria o próximo, né? E aí ele é obrigado a ver que, na verdade, o próximo foi aquele que agiu de compaixão para com aquele que estava lá, caído, e que, na verdade, foi o samaritano, que era mal visto por eles, né? Então, aí ele entende a necessidade de amar ao próximo. Quando Jesus fala, não é somente o próximo que está ao nosso lado e que está comulgando dos mesmos ideais que nós, mas são todas as pessoas, mesmo os nossos inimigos. Jesus vem nos ensinar também que a verdadeira vida, ela não é esta que nós vivenciamos aqui na Terra, e sim a que é vivida no reino dos céus, né? E nos ensina o caminho que nos conduz a esse reino. Mas nós sabemos que Jesus, ele não disse tudo, né? Porque não estávamos suficientemente amadurecidos espiritualmente para podermos compreender todas as verdades. E aí, por isso, ele nos promete o Consolador, que teria a missão de nos ensinar todas as coisas, né? E de nos relembrar todas as coisas que haviam sido ditas por ele. E aí, então, na época predita por Jesus, vem o Espiritismo, trazendo-nos a terceira revelação. Uma ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. E dessa maneira torna, né, para nós muito mais fácil a compreensão de muitos pontos que antes eram considerados ininteligíveis, né, ou que eram falsamente interpretados. Então, o Espiritismo, ele é a alavanca de que Deus se utiliza para poder fazer com que a humanidade avance. Kardec também faz uma análise muito importante entre a aliança da ciência e da religião e nos mostra que uma nos revela as leis do mundo material e que a outra as do mundo moral, mas que ambas têm o mesmo princípio que é Deus e por isso elas não podem se contradizer. Então nós observamos todo um caminho evolutivo pelo qual passou a humanidade para que pudéssemos alcançar hoje, né, o entendimento do papel do Espiritismo na sua qualidade de cristianismo redivivo, né, nessa construção da tão esperada nova era da humanidade, né? Com o Espiritismo, nós tivemos a possibilidade de verificar que, da mesma maneira que nós passamos por experiências, vivências, né, e hábitos muito diferentes, né, entre os espíritos aqui encarnados, porque estamos cada um num estágio evolutivo diferente, a doutrina espírita vem nos mostrar que essas diferenças, elas também acontecem no plano espiritual, né? Porque também lá os espíritos continuam, né, em diferentes escalas evolutivas. Ao contrário do que nós imaginávamos, né? A morte, ela não nos redime, né? Quando nós partimos para o outro lado, nós continuamos exatamente como nós éramos enquanto estávamos aqui encarnados.
Há algum tempo atrás era muito comum a gente ver nos enterros, né, as pessoas dizendo: agora acabou o sofrimento, né, a pessoa está num lugar bom. E a doutrina espírita, na verdade, veio nos mostrar que não é bem assim, né? Sabemos hoje, algumas pessoas ainda desconhecem, né? Mas eu acredito que a grande maioria, né, tenha esse entendimento, né? Que se nós praticamos o bem, nos esforçamos, né, por cumprir as leis de Deus, nos esforçamos em fazer a nossa reforma íntima, quando nós chegamos do outro lado, provavelmente vamos continuar trabalhando nesse propósito. Vamos habitar assim regiões que estejam de acordo com as nossas sintonias vibratórias. Da mesma maneira que aquela pessoa envolvida na prática do mal, né, ou envolvida com muitos vícios que lhe desequilibram a vida, quando desencarnam, vão habitar regiões semelhantes às que frequentavam aqui enquanto encarnados, porque serão atraídos de acordo com as vibrações em que estejam sintonizados. Então é um engano achar que só porque a pessoa desencarnou que ela está redimida dos seus erros e está num lugar melhor. No mundo espiritual também há diversas regiões e há diversos graus evolutivos. Segundo Emmanuel, no livro Roteiro, que foi psicografado por Chico Xavier, existem 22 bilhões de almas buscando seu aprimoramento espiritual, todas portadoras de débitos e de graves compromissos que foram adquiridos ao longo dos séculos. Então, se os encarnados enfrentam vicissitudes, enfrentam os seus desafios, os desencarnados também formam uma grande fileira, né, no mundo espiritual, aguardando uma oportunidade de regressarem ao plano físico. Então, cada um no seu nível espiritual de compreensão e de sentimento. O Espiritismo, então, veio trazer para todos a possibilidade de entendimento do mundo espiritual, com mais clareza, com mais legitimidade. E Kardec, nessa observação do mundo espiritual, percebeu que a evolução ela é infinita, que a evolução espiritual é uma grande escadaria e há sempre espíritos em todos os degraus dessa escadaria. Aqueles que se encontram nos degraus mais altos têm uma visão mais ampla e clara da vida e por isso estão assim em melhores condições de interagir com a natureza e com as leis que regem a natureza. Então nós vamos observar que a jornada evolutiva ela é sempre uma caminhada ascensional. Quando pensamos que atingimos o ápice, tem sempre um degrau acima, pois, como diz o capítulo 1, né, de O Livro dos Espíritos, absoluto somente o Criador. Nós podemos perceber pela nossa condição atual que temos um caminho muito longo ainda pela frente, né, que ainda nos encontramos mais próximos da partida do que da meta que estamos destinados a alcançar. Ainda temos muitos degraus a subir. E essa subida ela é lenta, porque o processo de aprendizado ele também é lento. Ele vai dependendo do auxílio daqueles que estão num degrau mais acima para nos estender a mão. Então, Emmanuel, no livro Consolador, nos diz que o gênio é a súmula dos séculos. Ou seja, o gênio é a síntese de dezenas e dezenas de encarnações que são dedicadas a uma área. É preciso dedicação e perseverança para podermos nos tornar bons em algo. Aqueles que têm maior facilidade para poder desenvolver alguma aptidão, com certeza já tiveram contato com ela em encarnações passadas. E por isso
Não nos cabe o orgulho e a vaidade. Nós não sabemos tudo. Podemos ser bons em determinada área, mas existem infinitas outras que nós não fazemos a menor noção de como desempenhar. Então, cada um tem uma aptidão diferente de acordo com a área em que se encontra. E aí é que nós observamos, né, a sabedoria divina, que nos permite esse convívio para podermos compartilhar as nossas aptidões, essas experiências, a nossa bagagem espiritual. Cada qual em sua área, fazendo com que a sociedade funcione nessa grande engrenagem, né, da qual nós fazemos parte. E aquela pessoa que se recolhe no egoísmo, no isolamento, né, tentando viver a vida apenas com os seus recursos espirituais, ela é uma pessoa infeliz, porque levará muito mais tempo para subir um degrau nessa escadaria da evolução, porque ela vai deixar de compartilhar aprendizados que lhe poupariam muitos erros e, consequentemente, muitos sofrimentos. Eu aprendi com o Senhor Benigno, né, que nós brincamos lá no centro, que ele é o nosso mentor encarnado, do Isaac Lima, que a evolução ela não dá saltos. Não podemos exigir que uma pessoa que se encontra no primeiro degrau tenha a mesma visão daquelas que se encontram no degrau 100 ou no degrau 200. O ponto de vista de cada uma dessas pessoas será de acordo com a sua bagagem evolutiva, com a sua vivência até aquele momento. Por isso que nós precisamos ser condescendentes uns com os outros. Nós não sabemos os degraus percorridos por cada um. Cada consciência, ela se mantém no campo visual que lhe é próprio. Por isso, nós não podemos desprezar os ensinamentos trazidos por essa doutrina bendita, que é o cristianismo redivivo. E quando a doutrina espírita ela fala do cristianismo restaurado, né, ela nos fala do Jesus, governador espiritual do nosso orbe, né, esse espírito que está há bilhões e bilhões de anos à nossa frente, que é o nosso guia mais perfeito, segundo os espíritos, né, quando Kardec pergunta qual o modelo e guia para a humanidade, eles dizem Jesus. Ele é o guia mais perfeito porque ele conhece o caminho, né? Ele já passou por tudo o que nós passamos e muito mais, né? Por coisas que nós nem podemos imaginar. Ele é o guia que desceu do madeiro, né? Que deixou a cruz e caminha ao nosso lado, nos auxiliando, nos orientando, nos educando, mas acima de tudo exemplificando o amor incondicional a que todos nós devemos aspirar. Então, segundo o espírito Fenelon, né, nesse item sobre a nova era, ele nos diz o seguinte: a revolução que se apresenta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que estas palavras somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república e imperceptíveis animálculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, modernos São Bernardos,
Olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a do progresso. Então, essa mensagem foi de 1861. Cada um de nós, como ele fala, é um grão de areia que compõe a grande montanha de amor que irá se estabelecer aqui na Terra. Cada um de nós tem a sua missão, tem o seu trabalho. Ninguém está no lugar errado, como muitas vezes acreditam. Todos nós estamos colocados onde nós possamos servir mais e melhor na seara do Cristo. E por isso, devemos aproveitar a oportunidade e fazermos a nossa parte, né? Porque nós sabemos que a transformação do nosso orbe se dará à medida que os seus habitantes estiverem transformados para o bem. E como diz a música de Clara Gomes, né? São chegados os tempos. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o germe do amor. Já podemos divisar, no final da estrada de luta e dor, os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos. Não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos para o céu. Cada voz que canta a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiro da felicidade. Brilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos. Não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos para o céu. Erguer os olhos para o céu. Muita paz a todos, meus irmãos. Não é comum, na nossa reunião de segunda-feira, nós colocarmos músicas, mas nós vamos deixar aqui essa música que tem uma melodia linda e tenho certeza que todos vão amar. Muita paz. Que cante a paz, cada mão
se fazer, acolher corações. Amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer, acolher corações. Amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Erguer os olhos para o céu. Nós agradecemos a nossa irmã Isilda Val pelo estudo desta noite. Nós agradecemos pela nossa irmã Mirelle pela leitura da página. E assim, Senhor Jesus, nós agradecemos por este momento em que passamos aqui, em que aprendemos um pouco mais dos Teus ensinamentos. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos colocar em prática todos os dias de nossas vidas. E assim, Senhor Jesus, te rogamos que abençoe a cada um de nós. Abençoe, Senhor, a todos os irmãos que estão sintonizados nesse momento em que iremos passar para o tratamento espiritual à distância. Abençoe os médiuns passistas. Abençoe, Senhor, os nossos trabalhos desta noite. E assim, Senhor Jesus, certo do seu amor para com cada um de nós, agradecidos estamos e que possamos, Senhor, dar início ao nosso tratamento espiritual à distância. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, vamos ouvir a música até o final, ajudando os médiuns passistas nas vibrações para todos os irmãos que neste momento estão sintonizados ou aqueles que estão em nossos pensamentos. Vamos nos preparar para o passe à distância. Que Jesus abençoe a cada um de nós. Muita paz, meus irmãos. Que assim seja.